Boa tarde, meu nome é Júlia Lopes, eu estou no primeiro ano do ensino médio da Escola Parque da Gávea e eu tenho 15 anos. Eu vou começar aqui contando uma história que aconteceu comigo e que tem tudo a ver com o meu tema. Um dia, ainda no início desse ano, eu estava indo para o meu curso de inglês junto com meu namorado e foi tudo tranquilo, mas eu tive que voltar sozinha para casa. Eu estava subindo a Marquês de São Vicente, que é uma rua movimentada e é a mesma da minha escola. Eu estava distraída, pensando nas coisas que eu precisava fazer no dia, até que eu ouvi uma buzina. Eu olhei para trás e tinha um carro. Dentro desse carro, tinham 2 homens adultos me encarando. E não tinha nenhum carro na frente deles. Eles passaram devagar, me observando de um jeito invasivo. E estavam calmos, como se soubessem que nada aconteceria com eles. Naquele momento, algo dentro de mim travou. Eu me senti desconfortável, eu me senti com medo. Como se eu não fosse mais uma pessoa, e sim uma coisa. Então, a partir desse momento, começou uma confusão dentro da minha cabeça. Será que foi a minha roupa? Por que fizeram isso comigo? Eu só tenho 15 anos. E por que isso não aconteceu quando eu estava junto com meu namorado? Uma figura masculina. Foi a partir desse dia que eu comecei a perceber que andar sozinha para uma mulher pode ser perigoso. Muitas vezes não é só andar na rua, é sobreviver. E, diante disso, eu te pergunto, quantas mulheres jovens já passaram por isso? Quantas histórias parecidas estão aqui, nessa plateia? Então eu vou pedir para vocês, caso conheçam alguém que já sofreu uma situação dessa, quando jovem, em um espaço público, levanta a mão. Agora mantenham a mão levantada e olhem para os lados. É por isso que eu estou aqui. Porque o que aconteceu comigo não é uma exceção. É uma regra, é comum, é frequente. E isso precisa mudar. Conforme a filósofa francesa Simone de Beauvoir, ela escreve, não se nasce mulher, torna-se. E essa frase me fez refletir sobre como nós, mulheres, desde cedo, somos ensinadas a sentir medo. Tornar-se mulher, muitas vezes, é aprender a desviar de olhares, mudar de rota e andar com cuidado. O nosso corpo, ele vira alvo, mas ele também pode se tornar força. No meu caso, a mesma menina de 15 anos que estava na rua naquele dia, vulnerável, está aqui hoje, decidida, falando para essa plateia. E além disso, uma pesquisa feita pelo IBGE de 2016, com mulheres de todas as regiões do Brasil, revelam números absurdos de assédio em locais públicos. 77% das mulheres ouviram assobios, 74% olhares insistentes, como que eu passei, 57% receberam comentários de cunho sexual e 50% foram seguidas nas ruas. Metade das mulheres. Metade. Imagina andar na rua com a constante sensação de ser seguida, ser caçada, de que a qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer com você. É assustador, não é? E eu me dei conta disso aos 15. Esses dados não são só números. Eles são retratos de corpos que aprendem a se encolher. São retratos de vozes que aprendem a se calar. A professora Susana Borges, da Universidade de Brasília, diz que o assédio contra mulheres em locais públicos é um problema estrutural. Que, historicamente, a mulher foi colocada em uma posição de inferioridade dentro de casa, no trabalho e também nas ruas. E isso se reflete na falta de repressão adequada ao assédio. A verdade é que ainda hoje, em pleno século XXI, a liberdade de ir e vir de muitas mulheres é negada, sendo um privilégio masculino. Por isso, existe uma lei que combate esse tipo de violência. É a Lei de Importunação Sexual. Ela define como crime toques ou gestos que tenham alguma intenção sexual e causem algum constrangimento. A pena vai de 1 a 5 anos de prisão. Mas na prática, ela ainda é pouco aplicada. Por quê? Por medo de denunciar,
por uma cultura machista que considera o assédio como elogio, por um sistema de justiça que muitas vezes não pune quem deveria e isso ainda desanima quem denuncia. Mas, mesmo assim, existem estratégias para enfrentar essa realidade. O vagão exclusivo para as mulheres no metrô, por exemplo, é uma medida emergencial para tentar garantir um espaço seguro em um transporte público. Campanhas como Não é Não, Primavera das Mulheres e hashtag Meu Primeiro Assédio conquistaram um espaço importante no debate público e ainda abriram caminho para outros movimentos. Mas isso ainda não é suficiente. Eu acredito que o que realmente pode mudar o futuro é a educação. Falar sobre o assédio nas escolas é fundamental. Conversar, debater, ouvir o que as meninas passam nas ruas pode funcionar. Porque quando os meninos escutam de verdade, algo pode mudar dentro deles. Eu mesma já vivi isso. Eu lembro de uma vez que eu estava na escola, no Dia da Mulher, e uma professora minha fez uma dinâmica. Nessa dinâmica, as meninas podiam, se quisessem, compartilhar experiências de assédio ou uma situação desconfortável que passaram por serem mulheres. E quando os meninos escutaram as histórias, eles se colocaram no lugar delas, reconheceram a dor delas. Isso se chama alteridade. E é essa alteridade que precisa ser cultivada desde cedo. Além disso, tem mais uma coisa que não pode ser ignorada. O assédio afeta ainda mais cruelmente mulheres negras. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 62% das vítimas de violência sexual são mulheres pretas ou pardas. Ou seja, a violência tem cor, e isso precisa ser dito. Sobre esse ponto, a filósofa Angela Davis, feminista negra norte-americana, ela fala sobre isso. Ela explica que a violência contra mulheres negras está ligada a uma lógica de dominação histórica sobre seus corpos. Em seu livro Mulheres, Raça e Classe, ela escreve que a violação do corpo de mulheres pretas por homens brancos era uma prática rotineira durante a escravidão. Não era considerado crime, e sim um direito dos senhores de escravos. Logo, isso mostra que a ideia de que o corpo feminino é público e disponível vem de muito antes de nós. E ela ainda existe. Toda vez que alguém acha que pode te tocar sem permissão, te seguir na rua, te reduzir a um objeto, esse pensamento histórico se repete. Não por acaso, campanhas como Chega de Fio-Fio, de 2013, foram ridicularizadas e chamadas de frescura. Mas não é frescura. Você ser abordada por um estranho na rua não é elogio e muito menos frescura. Assédio é violência. E reconhecer isso já é um avanço. De 2013 para cá, muita coisa mudou. Casos como o homem que passou a mão em várias mulheres de bicicleta, ou aquele que filmava estudantes no banheiro, ou o outro que ejaculou em uma passageira de ônibus. Todos eles foram presos pelo mesmo crime, importunação sexual. E isso é um sinal de que, aos poucos, estamos começando a dizer chega. Na série Sex Education, a personagem Amy vive uma história que me marcou. Ela está no ônibus, indo para a escola, quando um homem se masturba e ejacula nela. Ela pede ajuda, nervosa, assustada. Mas ninguém faz nada. Ela desce do ônibus em choque. E a partir dali ela muda. Ela não consegue mais pegar o ônibus, ela não consegue mais ser tocada, ela acaba se afastando até do próprio namorado. E então vem a frase que resume tudo para Amy. Eu me sentia segura, e agora não me sinto mais. O que me chamou a atenção na série foi que só as meninas se mobilizaram para ajudar a Amy. A cena é linda, a força feminina é linda, mas eu fiquei com uma pergunta. Com tantos personagens masculinos legais na série, por que nenhum apareceu? Por que nem souberam? O problema do assédio não se resolve só entre mulheres. A sociedade inteira precisa se incomodar.
Não é à toa que a autora da série, Lauren Nunn, diz que esse é o retrato da experiência feminina. Viver com uma dose constante de medo, de se proteger antes mesmo de que algo aconteça, de pensar 2 vezes antes de sair sozinha. Esse medo não deveria ser normal. O assédio não pode ser tratado como parte da rotina. Não é charme, não é elogio, não é brincadeira. É violência. Por isso que a sociedade precisa se educar. Desde cedo. A escola tem um papel essencial nisso. Os professores, assim como a família, os amigos e até a mídia. A gente precisa parar de tratar a importunação sexual como algo normal e inevitável. Quem assedia é quem deveria passar vergonha. O constrangimento tem que mudar de lado. Chegou a hora de tratar o assédio como ele realmente é. Inaceitável e injustificável. E mais do que punir quem comete, a gente precisa transformar o modo como as pessoas pensam e reagem. O problema não é só individual. Ele é coletivo, ele é cultural, ele é estrutural. E só com a educação, com a empatia, com a alteridade e com a escuta, a gente pode começar a mudar. Para terminar, eu quero deixar claro aqui que precisamos contar essas histórias, as nossas histórias. Precisamos conversar com os meninos sobre esse tipo de violência. Precisamos apoiar umas às outras para transformar a vergonha em voz. Porque nenhuma menina de 15 anos, nenhuma mulher de qualquer idade deveria carregar esse tipo de dor e medo sozinha. Obrigada.